Olá, tudo bom? Agora vamos resolver a questão 164 do Enem 2019, mais uma vez da prova amarela. Ela diz assim: o projeto de transposição do Rio São Francisco consiste na tentativa de solucionar um problema que há muito afeta as populações do semiárido brasileiro, a seca. O projeto prevê a retirada de 26,4 metros cúbicos por segundo de água desse rio. Para tornar mais compreensível a informação do volume de água a ser retirado, deseja-se expressar essa quantidade em litro por minuto. Com base nas informações, qual expressão representa a quantidade de água retirada em litro por minuto? E aqui ele me dá as alternativas. E essa questão aqui você precisa fazer uma análise bem cuidadosa. O problema ele pede, o projeto prevê a retirada de 26,4 metros cúbicos por segundo de água desse rio. Ou seja, a cada segundo é retirado 26,4 metros cúbicos de água desse rio. E ele pede que eu faça a transformação em litro por minuto, ou seja, ele quer saber dentro de um minuto quantos litros de água é retirado nesse rio. Ele me dá a informação por segundo e quer em minuto. E de cara você pode pensar que isso aqui é uma transformação de unidade de medida. E não necessariamente. Se eu quero fazer uma transformação de unidade de medida, de tempo, eu tenho segundo, tenho minuto e tenho hora. Também posso fazer o inverso, hora para minutos para segundo. Se eu tenho segundos, por exemplo, eu tenho 30 segundos. E eu quero saber quanto é isso aqui em minutos. O que eu preciso fazer? Você precisa pegar esse 30 e dividir por 60. Por quê? 60 segundos é um minuto. Então eu quero saber 30 segundos, divido ele por 60 para saber em minutos. Se eu dividir em cima e dividir embaixo por 30, né? Aqui, 30 por 30, isso aqui vai dar 1. 60 dividido por 30 vai dar 2. Então, isso aqui é o meu minuto. Ou seja, 1 sobre 2, meio minuto. 30 segundos representa meio minuto. Então, se eu quero transformar de segundo para minuto, eu divido por 60. A mesma coisa eu faço se eu quiser de minuto para hora. Por quê? Porque uma hora tem 60 minutos, assim como um minuto tem 60 segundos. Então, daqui para cá, eu faço uma divisão por 60 e daqui para cá eu faço uma divisão por 60. Já se eu quiser ir de hora para minuto, perceba, eu tenho uma hora e quero transformar em minutos, por exemplo, uma hora. Aí eu tenho que fazer o quê? Quantos minutos tem dentro de uma hora? 60 minutos. Então isso aqui eu tenho que multiplicar por 60. E uma hora representa 60 minutos. Se eu tiver 10 minutos e quiser transformar em segundos, a cada minuto são 60 segundos. Então eu vou pegar isso aqui e também vou multiplicar por 60. Então 10 vezes 60 vai dar 600. 10 minutos equivale a 600 segundos. Então se eu estou fazendo o caminho inverso, a operação ela é inversa. 60 e daqui para cá também é vezes 60. De hora para minuto eu multiplico por 60, de minuto para segundo eu multiplico por 60. Só que perceba uma coisa, se eu quiser ir direto de hora para segundo, eu vou multiplicar vezes 60 duas vezes. Então se eu quiser ir direto daqui para cá, eu tenho que fazer duas vezes essa multiplicação. E você tem que 60 vezes 60, 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 6 é 0, 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 6 é 36. Então isso aqui eu tenho 3.600 segundos. Se eu quero ir de horas para segundo, eu sei que isso aqui você multiplica vezes 3.600. Porque eu tenho 2 vezes 60, então vai dar 60 vezes 60. Eu vou pegar a minha hora e vou multiplicar por 3.600. Se você faz aqui de hora para segundo, você multiplica por 3.600. De hora para minuto, você multiplica por 60. E de minuto para segundo, você multiplica por 60. Aqui em cima, olha, de segundo para minuto, você divide por 60. E de minutos para hora, você divide por 60. Se você quiser fazer o direto daqui para cá, você vai fazer a operação inversa desse aqui. Você vai dividir por 3.600. E é assim que nós fazemos a transformação. Por que eu mostrei isso aqui para vocês? Porque aqui eu tenho segundos e vou mudar para minuto. E de cara você pode pensar, se eu estou mudando de segundo para minuto, eu vou dividir por 60. E esse é um pensamento errado, você vai errar se você fizer isso. Você vai errar porque aqui ele está dizendo uma quantidade que eu tiro, eu não estou mudando o tempo. Eu tenho um volume que eu estou tirando em segundos e eu quero saber qual volume eu vou tirar em um minuto. Imagine que eu tiro desse rio
2 litros por segundo. Isso aqui quer dizer que em 1 segundo eu tiro 2 litros. Em 1 minuto, eu vou tirar 60 vezes isso aqui, porque a cada segundo eu tirei 2 litros. Então, isso aqui vai ser vezes 60. Em 1 minuto, eu vou tirar 120 litros. Por quê? Porque em 1 minuto são 60 segundos e a cada segundo eu tiro 2 litros. Então, isso aqui vai dar 120. Então, perceba, desse segundo aqui para o minuto, eu não estou fazendo essa transformação aqui que eu divido por 60. Na verdade, eu tenho um volume que eu tirei em 1 segundo e eu vou multiplicar por 60 para saber qual volume eu vou ter em 1 minuto. Então, veja, aqui em todas as questões você pode ver que tem multiplicando por 60. Então, mesmo que você quisesse dividir por 60, você não teria a opção. Mas você poderia pensar nisso e ficar imaginando. Tinha que dividir por 60 porque eu estudei que o segundo para minuto eu vou dividir por 60. Isso estaria errado, tá bom? Então essa é a primeira transformação que eu queria mostrar para vocês. A segunda transformação é mudar de metro cúbico para litro. Essa aqui é um pouquinho mais complexa, mas eu vou mostrar para vocês aqui, olha. Deixa eu baixar. 1 metro cúbico, ele equivale a quantos litros? Essa é a pergunta para você responder. E para isso você tem que saber quanto é 1 litro. 1 litro de água, ele é quanto em metro cúbico? Você sabe? Se você não sabe, é isso que eu vou mostrar para você agora. Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar isso aqui para vocês. Olha, eu desenhei aqui do lado para vocês 2 cubos. Por que eu desenhei 2 cubos? Porque eu quero explicar para vocês como que você descobre 1 metro cúbico e 1 litro. Primeiro que 1 litro, você tem que ver que o volume de 1 litro, ele vai ser um cubo desse aqui. Ele vai ser 10 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura e ele tem 10 centímetros de altura. Imagine um dado desses de jogo, do tamanho de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Isso dá o volume de 1 litro de água, que é 1 decímetro, né, que eles chamam. Mas se eu usar para você o decímetro, talvez você não consiga visualizar tão bem como é dizer que são 10 centímetros. Sempre que você for fazer uma transformação de litro para metro cúbico ou metro cúbico para litro, você lembra disso aqui. 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, isso aqui representa 1 litro de água de volume, tá bom? Aí, olhando para isso aqui, fica fácil de você ver 1 metro cúbico. Esse aqui, o que é 1 metro cúbico? Ele é 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura. Ele é 1 por 1 por 1, que é 1 metro cúbico. Se você conseguir ver quantos pedacinhos desse aqui, quantos cubinhos de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros couber aqui dentro, você vai saber quantos litros de água pega em 1 metro cúbico. E isso você vai gravar na memória que você não vai esquecer mais, tá bom? Então pense o seguinte, 1 metro ele é igual a 100 centímetros. Se você ainda não sabia, grave isso na sua cabeça. 1 metro linear, ou seja, essa distância aqui, ela equivale a 100 centímetros. Então essa distância aqui é 100 centímetros, essa distância aqui é 100 centímetros e essa altura aqui é 100 centímetros. Se eu sei que 1 litro de água é 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, então eu vou pegar esses 100 centímetros aqui e vou dividir pelo 10 centímetros do meu cubo de água, do meu litro de água. Então tem um zero aqui, tem um zero aqui, 100 centímetros aqui, centímetros aqui, isso aqui vai ser igual a 10. Ou seja, no intervalo desse aqui, eu tenho 10 cubinhos desse aqui, então eu vou ter 10 cubinhos desse aqui. Só que aqui eu também tenho 1 metro, então isso aqui eu também vou ter 10 cubinhos desse aqui, daqui para cá. E na altura que é 10 centímetros, isso aqui é 1 metro, eu também vou ter 10 aqui. No intervalo desse aqui de 1 metro, ele me representa 10 cubinhos de 1 litro. Aqui eu também tenho 10 cubinhos de 1 litro. Aqui eu tenho 10 cubinhos de 1 litro. Então, para eu saber quantos litros tem em um espaço de 1 metro cúbico, eu vou fazer 10, que são 10 litros aqui desse lado. Eu vou ter 10 litros aqui nesse lado e eu vou ter 10 litros aqui nessa altura. Então, vai ser 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100, multiplicando pelo 10 que sobrou aqui. 100 vezes 10 é 1000. Em 1 metro cúbico, eu tenho 1000 litros de água. Isso aqui, para você gravar isso aqui, como foi que eu gravei? Quando eu fui aprender que 1 metro cúbico de volume representava 1000 litros de água, na hora eu lembrei das caixas d'água que são usadas em muitas residências, as caixas de 1000 litros. Então eu gravei na minha memória que uma caixa d'água de 1000 litros
ela é 1 metro cúbico de água. Juntando com essa informação aqui, que 1 litro de água é 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, eu nunca mais errei uma conta dessa aqui no processo de resolução, de transformação de unidade. Eu mostrei para vocês aqui em cima que para transformar segundo para minuto e para hora, de segundo para minuto eu divido por 60. Só que isso aqui não é uma transformação. O que eles me deram foi qual volume tirou em segundo e qual volume eu vou tirar em minuto. E para isso eu vou multiplicar por 60. Aqui embaixo ele queria saber de metro cúbico quantos litros seriam. Então eu mostrei aqui para vocês que em 1 metro cúbico eu vou ter 1000 pedacinhos desse aqui de 10 por 10 por 10. Ou seja, eu vou ter 1000 litros. Então minha resposta é 26,4 vezes 1000, que é do meu metro cúbico, 1000 litros, vezes 60. A expressão que melhor representa é a letra E. Isso aqui é a resposta do meu problema, beleza? Se você entendeu, dá um okzinho. Se você não entendeu, coloca aí no comentário que é para eu poder gravar aqui e tirar a dúvida que você ficou, beleza? Até mais. Tchau, tchau.